acompanham pela Rádio Fraternidade, esse canal da COBEM para estreitar laços e também beber nas fontes fecundas do Cristo. Agradecemos também o amparo assistencial no sentido de também sermos veiculados no canal Raciocínios Espíritas, do qual fazemos parte, e obviamente também é um ecossistema que visa a divulgação da doutrina espírita. Que o Senhor seja conosco, clarifique as nossas consciências e que seu amor seja abundante em nossos corações, hoje e sempre. O primeiro homem primitivo a adentrar uma caverna, trazendo nas mãos uma tocha incandescente, deu passos significativos à história da humanidade. Provavelmente tenha sido o Homo erectus, o descendente ou aquela matriz da qual provimos, porque somos mais adiantados na escala zoológica, enquanto sendo Homo sapiens. O Homo erectus, sendo então essa matriz, teria sido também aquela desbravadora do fogo. Numa ocorrência aparentemente invulgar, diante de uma intempérie, quando uma árvore assolada por um raio iniciaram um princípio de incêndio. E então, tomando de parte da madeira incandescente, observava, porque aquela era uma ocorrência excêntrica, exótica para ele mesmo. Os melhores historiadores, fruto das escavações arqueológicas, preceituam que o homem primitivo, o Senhor Erectus, tenha descoberto o fogo há cerca de 500 mil anos antes da era cristã. Contudo, essas ocorrências ocorriam em a natureza de maneira a esmo. E então, não tendo o conhecimento acerca da origem, tampouco da finalidade, observava e utilizava-se do fogo, enquanto este não se extinguia, para mais tarde, então, voltar às suas atividades convencionais. As mulheres nas tarefas de coleta e de semeadura, e os homens na caça dos animais ferozes. Porque nômades buscavam paragens mais férteis, capazes de permitir a sobrevivência daquele núcleo rudimentar do que hoje nós conhecemos como sendo a sociedade. E foi cerca de 7.000 anos antes de Cristo que esse mesmo Homo erectus teria então, adestrando-se, manipulado o fogo, identificando então a sua importância, utilizando-o na tarefa cotidiana. E então passa a iluminar as grutas, as cavernas, a também fazer com que o preparo de alimentos fosse facilitado. Era importante o fogo para o aquecimento diante das ocorrências das estações mais frias. E não somente isso, era também um mecanismo de segurança, através do qual podiam afugentar as feras, os animais peçonhentos. E então o fogo, na era primitiva, passa então a compor uma escala de ascensão da história da humanidade. E esse mesmo fogo primitivo, transladando milhares de anos, é o mesmo que irá aquecer os fornos da Inglaterra, em uma revolução que também seria responsável pelo progresso da humanidade, a Revolução Industrial. A primeira, iniciada na metade do século XVIII, e a segunda, na metade do século XIX. Tudo isso para nos fazer entender que aquele modo de produção artesanal, primitivo, rudimentar,
agora cedia espaço a uma organização seriada, a uma organização que nunca antes fora sequer imaginada. Por isso, os historiadores Edgar de Deca e Cristina Meneghello, na obra Fábricas e Homens, a Revolução Industrial e o Cotidiano dos Trabalhadores, irão asseverar com muita clareza que o conteúdo da Revolução é muito profundo, porque promovera mudanças muito drásticas na sociedade. Antigamente, a organização social estava muito voltada aos burgos, à vida campesina, rural. Os homens utilizavam-se das mercadorias produzidas nessas pequenas propriedades para então intercambiá-las através do escambo, de uma troca mais prosaica. E mais tarde, diante desse novo contexto de revolução, de industrialização, passam então a utilizar valores amoedados. A partir de então, o meio de produção não seria mais artesanal, exclusivista. Passaria a utilizar as máquinas e uma mão de obra assalariada, capaz de fazer movimentar as engrenagens sociais, facultando que a Grã-Bretanha, essa ilha de grande importância na Europa, pudesse ampliar os horizontes mercantis ultramarinos para todo o globo. E por isso, essa mesma nação fora responsável pelo ressurgimento de um contexto relativamente mais digno para a humanidade, porque então propiciou que muitas nações que se valiam de mão de obra escrava pudessem libertar-se desse jugo infeliz para então utilizar-se de uma mão de obra que pudesse onerar o capital, fornecer lucro aos detentores dos meios de produção. E então, esta revolução industrial, movimentada a custo do fogo, em máquinas a vapor, foi também a promotora de uma nova organização social, agora direcionando os esforços ao capital, à formação de núcleos citadinos, porque em verdade o êxito das propriedades era evidente. E então, esses homens e mulheres, buscando uma forma de oferecer comodidade, melhores condições de vida à sua própria família, deslocavam-se em eixos migratórios em direção aos centros de produção, às indústrias. Porém, quando lá chegavam, defrontavam-se com uma realidade bastante insalubre, indigna. Eram lançados em jornadas extenuantes. Crianças também trabalhavam para complementar a renda. E então, esse contexto de industrialização, de progresso, é também aquele que desqualifica o aparelho humano, que então é visto apenas como um mero recurso dentro dessa escala produtiva que jamais deve parar, para fazer movimentar o grande organismo global ou a aldeia mundial na qual todos nós estamos inseridos. E nesse mesmo contexto do século XIX, iremos perceber um outro avanço, agora engendrado por Thomas Alva Edison, que, sendo um inventor irrequieto, de temperamento aparentemente confuso, que fora afastado do ambiente escolar pela incompreensão de seus mestres e de seus professores, permitia que sua mente fervilhasse, porquanto este era o laboratório ideal, capaz de mais tarde fazer com que ele descobrisse a lâmpada, sendo apelidado como o gênio da lâmpada, dessa criação mirífica, por ter conseguido isolar o fio incandescente no vácuo, transmitindo a energia. E a partir de então, a veneranda Joana de Ângeles, na obra mediúnica Lampadário Espírita, ditado a Divaldo Franco, irá dizer que o globo sofrerá profundas modificações, oriundas desse artificialismo luminoso, dessa nova forma de iluminação, que traria progresso,
que faria com que esta mesma energia fosse então movimentada pelas hidrelétricas, pelas usinas, promovendo um salto gigantesco para a nossa própria história. Mas alguns poderão indagar: o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, com a parábola da candeia? Parábola que, sendo uma derivação de um vocábulo grego, de uma junção, é também uma representação alegórica, fruto e também originária de comparações. Parabolé ou parabol seria, portanto, a junção etimológica grega de para, de lançar ao lado, de trazer esse contexto rente, próximo, ao lado, e então bol, o verbo lançar. Parábola, portanto, seria lançar ao lado, lançar sementes, dispensar palavras. Seria uma construção efetiva de histórias que comporiam todo o arcabouço, então, da humanidade, que fariam parte do Ocidente e do Oriente, como sendo mecanismos pedagógicos pelos quais os homens transmitiam ensinamentos. Então, parábola seria essa forma de trazer um conhecimento antes ininteligível à compreensão daqueles que ora a ouviam, que tinham contato efetivo com essas narrativas de fulcro aparentemente oral. E então, se essas parábolas são parte do universo grego, se compuseram as obras de Platão e de Sócrates, e também de Homero, com o seu lirismo poético nas obras Ilíada e Odisseia, que também apresentam parábolas puras, porque há uma relação desse contexto parabólico grego com o contexto judaico no qual o Cristo encarnara. De fato, também o Antigo Testamento apresenta parábolas, pelo menos 39, para nos fazer entender esse caráter de universalidade, desse contexto que estava presente na cultura humana, como sendo esse mecanismo promotor de histórias que passariam de geração a geração. E então, para o grego, numa visão mais independente, a parábola seria o parabolé. E então, na visão hebraica, judaica, seria o vocábulo machal. Para então fazer-nos entender que esse contexto parabólico, que essas narrativas históricas ilustram também parte da nossa própria conceituação, das recordações humanas. Porque os especialistas aventam que as parábolas tinham funções específicas para esclarecer, ensinar, desafiar e também convencer e confrontar. Confrontar com uma realidade na qual o indivíduo não estava ainda mergulhado. Era necessário fazer com que um conhecimento antes obscuro pudesse, a pouco e pouco, acercar-se da própria criatura. E quando nós nos debruçamos sobre a parábola do bom samaritano, iremos perceber essa confrontação incitada pelo próprio mestre. Quando, ao final da narrativa, indaga o doutor, o perito da lei, quem for aquele que agira com misericórdia para com aquele que fora vítima dos assaltantes, dos salteadores. E então o perito, o doutor da lei, indivíduo ainda munido do orgulho da raça, que sequer poderia pronunciar samaritano, aquele povo enjeitado, diz: aquele que agiu com misericórdia para com o infeliz.
E então essa confrontação direta do Cristo é para fazer com que aquele indivíduo ainda marcado pela vaidade pudesse a pouco e pouco mergulhar-se, sem que pudesse se dar conta desse novo ensinamento, dessa equanimidade que deveria viger entre os povos, dessa igualdade que nos une pelos laços mais fraternos, independente das crenças, das raças, das condições sociais. Para termos uma ideia da importância das parábolas, o próprio filósofo, teórico e poeta Søren Kierkegaard, dinamarquês de origem, dirá mais tarde que estas narrativas apresentam uma importância fundamental para a história do homem, porquanto não se acercam de um ensinamento direto, mas de uma narrativa que faz parte de uma estratégia para o convencimento, de um diálogo indireto com aqueles que ali estavam presentes. Algo, inclusive, que pode ser ilustrado pelas parábolas narradas pelo Cristo. Porque de acordo com o grau espiritual de cada criatura, cada um absorvia a lição. E então dela depreendia aquilo que poderia ser utilizado em sua própria vida. Aqueles que já tinham mais conhecimento conseguiam mergulhar profundamente nos arcanos da mensagem. E aqueles mais simples poderiam identificar através das figuras desse gênero literário, dessa figura de linguagem, de estilo, aquilo que lhe era mais peculiar. E por isso mesmo o mestre se valia dos elementos comuns da agricultura de subsistência. E por isso fez referência à parábola da semente, à parábola do grão da mostarda. Fez referência também às atividades pastoris, quando mencionou a parábola da ovelha perdida. Das atividades de comércio, a parábola da dracma perdida. Do contexto de rejeição social, narrando a parábola do bom samaritano. Tudo isso para nos fazer entender a complexidade dessa construção literária, que requererá de nós esforços minuciosos para entendê-la não só na forma, mas também em seu próprio conteúdo. E por isso, os especialistas parabólicos dirão que, em verdade, esse gênero da literatura traz consigo conhecimentos que não são estanques, que apresentam um aspecto de associação cultural com o contexto no qual estão inseridos. E então, nós, observando a narrativa dos evangelhos, vamos perceber essa apropriação bem feita, essa apropriação perfeita do próprio Cristo para transmitir mensagens de cunho transcendente, utilizando-se mecanismos simples, elementos cotidianos, ou seja, era essa tentativa miraculosa de fazer com que aqueles indivíduos mais simples, mais humildes e também os doutores da lei, os letrados, pudessem cada qual se acercar daqueles conteúdos, aninhando-os oportunamente em suas próprias consciências, de acordo com o despertar que, portanto, lhe era peculiar. E então, as narrativas iniciais do fogo e da luz são para nós a representação desse progresso, que pode permitir à criatura o conforto, a segurança e a comodidade. Mas se as luzes que nos aclaram hoje trazem todos os benefícios que já dissemos, que dirá a iluminação interior que poderá promover mudanças significativas em todos nós. E a isso fazemos referência com esse introito,
para que a compreensão desta parábola simples e curta não passe para nós despercebida. Porque a parábola da candeia resguarda em si ensinamentos inovidáveis. E, portanto, permitam-me narrá-la nos dois evangelhos, de Mateus e de Lucas. Em verdade, o Evangelho de Mateus traz esse conteúdo parabólico em sequência do Sermão da Montanha, que já traz em si as bem-aventuranças, um conteúdo de natureza eminentemente espiritual, de elevação para que as criaturas, antes obstaculizadas pelas injunções mais infelizes e atrozes, pudessem agora se refestelar no íntimo de sua própria existência, não procurando no mundo, e sim em si mesmo as causas promotoras da mudança efetiva que todos nós devemos experimentar. E então, diz-nos Jesus: vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, de um módio, de um alqueire, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E Lucas também traz esse conhecimento mais profundo da parábola do Cristo, para então fazer-nos perceber o conhecimento dessa candeia, dessa fonte luminosa que então é medida da própria vida da criatura. Porquanto somos todos nós, em uma análise mais profunda, esse combustível que há de esgotar-se em prol da iluminação, valendo-se para tanto do sacrifício. Toda a construção do Evangelho Redentor, toda a apropriação feita pelo Cristo está voltada a uma proposta de despertamento íntimo da própria criatura. Então, acender a candeia é fazer com que esta iluminação íntima possa agora esbater, enfraquecer as sombras representativas de nosso próprio inconsciente, para que a criatura, a pouco e pouco, possa se acercar desse conteúdo luminoso, que é o elan, o conúbio com Deus, a centelha divina que em todos nós está a brilhar, mesmo que de forma bruxuleante, demonstrando que há algo que nos conecta com a essência divina. Independentemente de sermos ou de estarmos nós numa conjuntura mais miserável ou abastada, todos nós dispomos dessa centelha. E então é necessário fazer com que essa luz, esse pequenino foco, não seja posto sob o alqueire, sob o módio, sobre essa vasilha que era responsável por armazenar cerca de 35 litros de óleo, algo bastante antigo, comum à época, uma referência para a compreensão daqueles homens e mulheres simples, que tinham então nessa figuração, nessa metáfora, uma forma de se apegar ao conteúdo transcendente, que então emanava, que então ressumava do próprio Cristo. Então, tirar a candeia debaixo do alqueire e fazer luz é atentar-se para a grande promoção da criatura espiritual como ela o é. Porque as injunções da matéria não podem determinar as nossas ações, tampouco a nossa finalidade. Não podem ser aquelas que irão nos guiar de maneira desarrazoada, fruto de nossa própria inconsciência. E então, ao observarmos os mecanismos cotidianos, podemos então perceber essa forma inconsciente
que ainda vigora em todos nós. O consumismo, que pode ser, então, observado nesse contexto natalino, é uma referência desse inconsciente que ainda desponta, fruto dos automatismos remanescentes nos quais deambulávamos. E então, num afã de se preencher, a criatura deseja adquirir sempre mais e mais, numa referência a esse repasto que outrora, servindo para a sobrevivência da criatura, em meios mais modernos agora surge como um mecanismo esdrúxulo para a acumulação, para a formulação dos valores amoedados que deve compor essa nova escala, fazendo com que aqueles que tenham sejam superiores àqueles que não dispõem dos recursos. Aquisições infrenes, impensadas, frutos desse consumismo desregrado, fazem parte então desse princípio de não sustentabilidade emocional e psicológica. Porque nós não estamos direcionados a esse afã mais simples. É necessário preencher os ocos, os espaços vazios de nós mesmos com conteúdos de transcendência, de natureza espiritual, aqueles que nos acompanharão para todo sempre. E, portanto, esse consumismo faz parte dessa usança, desse gozo do ter, que, qual o paradoxo que estabelece a economia da escassez, faz com que não entendamos que os recursos naturais são limitados, porém, ilimitadas são as nossas próprias necessidades, aquelas que criamos, porque não contentes conosco mesmo, projetamos no organismo social, em outrem, a causa de nossa infelicidade ou ventura. E porque não preenchidos nos frustramos, nos atormentamos sobremaneira, e então damos aso, facultamos o surgimento, a eclosão de uma série de enfermidades da alma e também aquelas de fulcro psicossomático. Porque tendo por vezes uma matriz genética, hereditária, trazem no seu bojo também as contribuições íntimas de cada qual, de acordo com as disposições energéticas lançadas para este ou aquele objetivo, para este ou aquele princípio de edificação ou de rebaixamento moral e também espiritual. Essa crença também da sexolatria, esse afã pelo preenchimento emocional que se faz com a troca de relações. Porque não encontrando aquele que me preencha, então também me perturbo. E passo então a experimentar uma série de ocorrências, sem perceber que entre elas o elemento comum somos nós mesmos e não o outro. E então é necessário que a criatura preencha-se intimamente. Permita-se o autoencontro a partir desse autodespertamento consciencial. E então, facultando a própria felicidade, permitirá que o outro a complemente. Que permita, a partir de eventos, que possamos nos tornar cada vez mais felizes. Porque, em verdade, nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes de mudança, de responsabilidade. Assim aventou Jesus através dos seus próprios ensinamentos. É o nosso modelo. Por isso, Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, na consigna 625 da obra magna inaugural dessa doutrina sobre a Terra, indagará as vozes angélicas qual o modelo mais perfeito que Deus tem ofertado à humanidade para lhe servir de guia. E então os benfeitores espirituais o dirão em uníssono: Jesus. Na pergunta mais significativa desse conteúdo evangélico,
cuja resposta fora a mais sintética de toda a obra. Para então nos acercarmos desses princípios codificados pelo benfeitor e que também trazem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a luz sob o alqueire, os desdobramentos dessa importante construção parabólica, dessa candeia que é o símbolo de si mesmo. Porque, como bem diz Emmanuel, através da pena inovidável de Chico Xavier na obra Fonte Viva, nossa existência é a candeia viva. É erro lastimável despender forças sem que haja proveito para alguém, sob medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal, para nos fazer outro fator de perturbação, para torná-lo entendível, inteligível, compreensível a todos nós. Porque não podemos crer que essa luz que despertamos sirva tão somente para nós. É necessário fazer com que ela exorbite, que ela saia de nossa própria órbita e então beneficie aqueles que nos cercam. Jesus, o grande sol de nossas existências, não temeu irradiá-la para bons e maus, para justos e injustos, para aqueles que eram mais simples, analfabetos, ou para aqueles que eram doutores das leis vigentes à época. Porque, em verdade, quando assumimos essa postura de sol, nós irradiamos, fazemos com que esses raios possam, então, permitir que as criaturas percebam o negrume, a escuridão de suas próprias vidas. Esse aspecto mais aterrador que é do nosso inconsciente, dessa força que está em nós, dessas energias que despendemos tão somente a nosso favor em uma tentativa infantil de então nos tornarmos melhores, quando é necessário crescer em espiritualidade, deixar de se alimentar do leite líquido para então buscar o alimento sólido que faz com que os nossos espíritos distingam aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é edificante daquilo que não é edificante, aquilo que é probo honesto daquilo que é ímprobo desonesto. É esta nossa necessidade, porque em verdade, ainda em outra obra do benfeitor Emmanuel, pertencente à coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, dirá a todos nós que a escuridão espalha-se em todos os caminhos. Trevas que nascem de nossa ignorância, de nossa maldade e de nossa insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Assaltam os nossos raciocínios, sentimentos. E em verdade, em meio à grande noite, é necessário que acendamos a nossa própria luz. E então acorremos à casa espírita numa tentativa ainda pueril de buscarmos um herói, um guru, uma tábua de salvação diante de um grande mar de intempéries, para então nos beneficiarmos daqueles que temos a conta de medianeiros, de médiuns instruídos, de mentores encarnados. E a espiritualidade benfazeja permite este contato, para que possamos clarificar as nossas consciências a pouco e pouco, por horas, dias e até mesmo anos. Assim também acontecera com Jesus. Mas é necessário que a criatura busque a iluminação dentro de si mesma, porque dia chegará em que estes indivíduos luminares,
já esclarecidos, não mais estarão presentes em nossas vidas. Não encarnados. E então, como nos guiaremos? Como seremos, então, aqueles a decidir se não criamos resistências morais que nos habilitem, então, a despertar essa pequena fagulha que está em todos nós? Toda a construção evangélica do Cristo está pautada no despertamento da própria criatura. E como não seria de se estranhar, a própria obra paulina, as cartas fantásticas do apóstolo dos gentios, também se encontram embebidas nesse ideal, porque faz referência a esse estado de letargo das consciências que devem experimentar o despertamento. E então, em uma das epístolas, a de Romanos, no capítulo 13, nos diz: digo-vos que já sabeis o tempo, que já é hora para o vosso despertamento. Essa necessidade de permitir que os degraus da inconsciência sejam superados e então acessemos as instâncias psíquicas conscienciais. Mas não somente em Romanos. Quando se dirige aos Efésios, também faz referência a esse despertamento, aventando que é necessário que então acordemos, que então nos libertemos dentre os mortos, para que então a luz do Cristo possa nos iluminar. A ocorrência de Lázaro é para nós muito significativa nesse Comenos. Porquanto Maria, Marta e Lázaro eram irmãos. E porque moravam em Betânia, quando da presença do Cristo, começaram uma amizade. E mais tarde, Marta e Maria comunicarão ao Senhor a morte de Lázaro. E 4 dias após esta ocorrência, o Cristo vai a esta residência humilde, onde era benquisto, para dizer que Lázaro não estava morto. Padecia de uma ocorrência que não era compreendida, que não era sabida à sua época. Hoje sabemos tratar-se de um sono orgânico, fruto de um fenômeno cataléptico. E então, aproximando-se do túmulo, é então advertido por uma das irmãs, para que não abrisse, para que não removesse a pedra, porquanto o cheiro pútrido impregnaria a todos. E então Cristo tem fé, e abrindo aquela rocha, o túmulo, diz a Lázaro de maneira imperturbável e categórica: levanta-te, desperta-te, para que todos vejam, e a partir de ti seja então glorificado o Deus que é nosso Pai. E então Lázaro ressuma para a vida, atado pelo sudário, para a surpresa de todos, não de Jesus. Que esta ocorrência é também similar que acontece conosco, porque não tenhamos dúvidas. Não obstante o fenômeno que nos acolherá quando da morte, da nossa desencarnação, alguns indivíduos não obstantes encontram-se hoje cadaverizados pelas inverdades, pelos contextos infantis nos quais se comprazem, alimentando os fulcros da sua própria consciência, da sua própria inconsciência. Sendo necessário então retirarmos essa candeia sob o alqueire, para que ela se faça luz em nossas próprias vidas. O Cristo não faz referência à verborragia, à multiplicidade de palavras que podemos aprender nos bancos da escola. O Cristo faz sim uma referência direta à potencialidade que está em todos nós, em germe,
e que precisa ser fecundada, que precisa receber a água lustral do Evangelho, depuradora, para nutrir a semente e então fazer com que ela viceje, dando frutos sazonados. Esse ensinamento da candeia é, portanto, muito profundo. Faz parte dessa tentativa da criatura espiritual para, a pouco e pouco, lograr voos cada vez mais nobilitantes, saindo da neblina carnal para então alcançar os cimos celestes, observando horizontes sequer por nós imaginados. E para que isso aconteça, é necessário que estejamos contritos na fé, que tenhamos paciência, que diante das adversidades possamos testemunhar o nosso aprendizado cristão, qual fizera João de Cleófas na obra inesquecível há 2000 anos, também sob a tutela do benfeitor Emmanuel. Quando, acercando-se daquelas paragens, ele, que era um emissário da igreja de Antioquia, viera para então falar aos cristãos, para preencher-lhes o íntimo com os tesouros imperecíveis do próprio Evangelho. E naquela ocorrência estavam presentes Lívia e sua serva Ana, nas catacumbas. E porque todos eles estavam presentes, e já era do conhecimento dos romanos as ocorrências, as reuniões cristãs, foram enviados pretorianos para então prendê-los e lançá-los aos circos máximos. E diante daquele cerco bem urdido, engendrado pelas mentes inescrupulosas de Roma, homens velhos, crianças, mulheres em sua maioria, então começaram a apagar os tocheiros, os candeeiros. E então João de Cleófas, impertérrito, sereno, cuja figura era radiosa, diz de maneira estranha e vibrante que era necessário retirar a luz sob o alqueire. Esta fora a lição do Cristo, que a claridade que eles experimentavam deveriam servir para o testemunho de coragem e de fé. E então ele entregava-se de bom grado ao holocausto em nome do Senhor Jesus. E assim todos os outros, enxergando, vendo aquilo que não podiam ver, porque estavam ensombrados ainda, também o fizeram, para serem mais tarde martirizados nos grandes circos, nessa narrativa emocionante que se encontra na segunda parte, no capítulo 5, nas catacumbas da fé e nos circos máximos. E então é esse conhecimento, fruto dessa consciência desperta, que faz com que agora possamos também testificar a nossa fé nos momentos mais obscuros e adversos de nossas vidas. Porque a luz que alimentamos à custa de nossa própria vida, como dissemos no início, é este combustível que permitirá que o pavio de boa vontade possa então encandecer diante das ocorrências de serviço e de humildade. É necessário que devassemos os arcanos superiores, mergulhando profundamente na senda do Evangelho, para então absorvermos os conhecimentos que então nos catapultarão de uma condição miserável para a plenitude, que é a nossa grande fatalidade, a que todos nós estamos destinados. Desse despertamento que também esteve presente em uma outra ocorrência,
antes da entrega do Cristo na ocorrência do Calvário, do Gólgota. Quando prevenindo a Pedro acerca do amor, da cautela, da prudência, do equilíbrio, escuta do seu discípulo que o amava profundamente. Porém, antes que o galo cantasse, Pedro negara Jesus por 3 vezes. O galo, que é uma visão simbólica, pode ser também a nossa inconsciência, que há de gritar um dia para que despertemos aos ideais mais nobres, para que a nossa consciência então seja conclamada a guiar as nossas próprias vidas, para que possamos enfim despertar desse grande sono, desse grande letargo, e então entendermos as ocorrências cotidianas como sendo um aprendizado profícuo, benfeitor a todos nós. Que o Pai é de amor e de misericórdia e que não pretere uns filhos em detrimento de outros. E então lá estará o Cristo a nos esperar de maneira ativa, producente, esperando da palavra esperançar, dessa esperança que deve viger em todos nós, diante desses contextos tão críticos, tão desafiadores. Quando somos, então, por vezes, contaminados sutilmente pelo vírus do pessimismo, do negativismo. Quando chamados a engrossar as fileiras da desordem, desse aspecto que ainda está em nós e que tão somente externalizamos por força de nossa própria natureza, e então será responsável por amoldar o meio no qual estamos inseridos. É necessário, faz-se mistério então, adentrarmos esses ensinamentos luminíferos para então mudarmos as nossas antigas paragens enquanto é tempo, transformando-nos em mulheres e homens novos, e assim então sermos reconhecidos como fiéis servidores, como discípulos, como os apóstolos contemporâneos do próprio Cristo. E para arrematarmos as discussões da noite, permitam-nos narrar mais uma história que está contida no belíssimo livro A Flores do Caminho, da benfeitora Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É fato que a casa do caminho estava sempre muito cheia. Diversas criaturas se acotovelavam, buscando balsamizar as suas próprias dores, os sofrimentos mais ultrizes. E então, numa tentativa final, buscavam algo que pudesse então balsamizá-los, confortá-los e, quem sabe, impulsioná-los a um novo padrão de vida. Aquela era a quadra de verão, bastante causticante, cálida, que emurchecia inclusive algumas flores e que amolentava também os ânimos de alguns cooperadores. E então muitos para lá abandonavam alguns enjeitados, indivíduos deficientes, velhos inválidos, criancinhas órfãs, numa tentativa de transferência da responsabilidade que lhe é própria, esquecendo-se que mais tarde seriam colhidos por consequências muito danosas, frutos das suas atitudes impensadas, pouco cautelosas. E então a casa abarrotada era motivo de análise e também de críticas mordazes. Alguns cooperadores, diante das tarefas extenuantes,
abandonavam os serviços, deixando as tarefas mais amargas e penosas a Pedro. Muitos diziam que a caridade dava-se em demasia. Outros, que ele dedicava muito tempo aos leprosos, que deveriam ser abandonados à própria sorte no Vale dos Imundos em Jerusalém. Outros tantos, que aquela casa seria cerrada, fechada pelo sinédrio, porque aninhava mulheres ditas de má vida. E então, diante daquelas ocorrências, Pedro buscava no Evangelho forças para se preencher intimamente e seguir o périplo de avanço espiritual. Contudo, sutilmente, era então contaminado pelos petardos lançados pelos seus correligionários, amigos, cooperadores mais caros. E então, assim como eles, começava a albergar em seu coração e em sua consciência a inércia, certa medida de desânimo, de falta de entusiasmo. E num dia aparentemente vulgar, porque trazia o coração profundamente lacerado pelas contendas cotidianas, pelas rusgas, pelas brigas, à noite, recolhe-se naquela casa cujos pavilhões agora estavam desertos, silenciosos. Há uma vetusta figueira brava no pátio, para então meditar e orar. Aquela ocorrência para ele lhe era muito cara, fazia parte desde há muito dos seus conhecimentos, porquanto Cristo mesmo lhe ensinara. E então, em vibração íntima, começa a então perceber que uma figura surge nimbada de mirífica luz à sua frente, transparente e belo. Reconhecia o Cristo e então, em sua mente agora, povoava uma série de recordações do Mestre, do meigo Rabi Galileu. Ocorrências cariciosas que então lhe alegravam por um pouco. Mas tomado então de assalto por suas preocupações, o Cristo percebe-lhe o semblante entristecido, melancólico. E parando por um pouco, penetrando o cerne daquela criatura que ele era um bem-amado, porquanto sobre ele edificara a sua igreja nascente, o Cristo então lhe interroga, após Simão Pedro dizer-lhe que estava profundamente entristecido, porque em verdade eram os cooperadores, os amigos e não os estranhos, aqueles que o rechaçavam, que abandonavam o serviço, que o desprezavam agora, não obstante os benefícios de outrora. E então, Senhor, que fazer? E diante daquela narrativa tristonha, o Cristo lança-lhe uma pergunta. Que era o vaso moldado antes, em sua forma primordial? E Simão dirá de maneira presta: argila comum, Senhor. E que era a estátua antes dos seus contornos? Pedra bruta, ripostou o interlocutor. E então, Simão, a argila comum e a pedra bruta são esses mananciais que tu tens à disposição para então, como um hábil artista, artesão divino, também manipular. Porquanto tu também um dia foras argila comum e pedra bruta. E então, experimentando a lapidação sofrível, dolorosa, agora encontra-se em bela forma,
pronto a também doar-se. Necessário é, portanto, que tu não te atemorizes diante dessas ocorrências, que não fraqueje jamais diante do desânimo que tenta acercar-se da tua casa mental. Guarda sempre a lição da paciência, da perseverança, essa aliada que deve ser a tua amiga mais cara, para então, contrito na fé, servir-se àqueles que não o compreendem, que o desprezam, que o odeiam, facultando que essas ferramentas do Evangelho, colocadas em tuas mãos operosas, sirvam a contento para também amoldar consciências antes obnubiladas pelo caos e mais tarde acercadas pela luminosidade que há de viger em todas as criaturas. E após esta ocorrência breve, o Cristo se desfez. O aroma deixado era suave, salpicado de salitre. E a partir daquele dia, jamais Simão Pedro deixara-se arrostar as consequências danosas da maledicência e da calúnia, que, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Episódios Diários, faz parte de nossas vidas. É inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la, por ciúme, inveja ou simplesmente doença moral. Outros se comprazem em fazê-lo, porque também atormentados. Não te sintonizes, portanto, com estas faixas inferiores, e nem deixes arrastar-se pelas consequências daqueles que, infaustuosos enfermos da alma, não conseguem se compreender, projetando a causa de suas infelicidades, esperando que o outro o acolha, assim mais infelicitando. Então a candeia somos nós. Há de viger na luz de nossas consciências os postulados cristãos, que então serão responsáveis por iluminar os contextos de negrume, de escuridão inconsciencial, para que a pouco e pouco, porquanto a natureza não dá saltos, possamos então permitir que a pequenina chama bruxuleante torne-se um archote vigoroso da fé. Dessa fé que há de nos encaminhar ao holocausto, sem queixas e lamentações. Porque somos ovelhas de um grande pastor, que nos espera para que não absorvamos a verdura que o mundo nos oferece, e que mais tarde trará consigo as consequências do lobo voraz, devastador. Mas para que, acolhendo as suas rogativas íntimas, coloquemo-nos à disposição, a serviço não só de nossa própria iluminação, de nosso autodespertamento, mas também favorecendo o despertamento e a iluminação de quantos que nos seguem, encarnados e também desencarnados. Guardemos, portanto, essas lições e as pratiquemos no cotidiano, para que nossa pequenina luz, convertendo-se em tocha viva, consuma os nossos equívocos e vicissitudes, para que então das cinzas possam ressurgir a virtude espiritual que há de nos encaminhar à angelitude. Seja, pois, conosco Jesus, hoje e por todo sempre.